Ciao a tutti, sejam bem-vindos no segundo vídeo deste nosso assunto espinhoso, mas super importante, que é: desconfie do seu assessor, da sua assessora, do seu consultor, da sua consultora. Se você não viu o vídeo anterior, nós já temos um vídeo, eu vou deixar aqui no card, dá uma olhada. Um vídeo onde eu passei 5 coisinhas que você não deve, de forma alguma, aceitar que o profissional que você pretende contratar na Itália para fazer o seu processo fale ou faça para você. Então, essa é uma continuação. Então, não assista, pausa esse vídeo agora, assiste o primeiro, depois você volta aqui e assiste esse, porque esse nós vamos falar sobre as outras 5 coisas que você não pode admitir que o seu assessor na Itália faça. Então, Felipe, solta a vinheta. Bom, a próxima coisa, a sexta coisa que você não pode admitir, você não deve, você tem que encerrar um contrato se isso aconteça, é se o seu assessor, a sua assessora te colocar num imóvel diferente daquele que você vai fazer o seu processo. O que isso significa? Que tem uns pseudo-assessores, uns picaretes, que eles fazem o seguinte: eles fingem que você está num imóvel quando na verdade você está morando em outro, por N motivos, porque aquele imóvel não dá direito à cidadania, porque eles não pagam os impostos, ou seja, jeitinho, coisa errada. Não aceite isso. Então, se você contrata uma empresa, contrata um consultor sério, você chega no imóvel, é o imóvel que você vai fazer o seu processo, é o imóvel que você vai ficar durante todo o tempo, desde o início, o pedido de residência naquele comune, até a finalização do processo. Não existe. Mas vamos fazer o seguinte: aqui nós estamos com um probleminha na casa, então a gente vai ter todo dia, você vai ter que levantar de manhãzinha e ir lá pro outro imóvel, ficar esperando o vigília lá, né? Então, e se ele aparecer lá, fale que você mora lá. Isso ele está te enganando. E tem um detalhe que eu acho que eu nem falei no vídeo anterior e é importante que você saiba: qualquer problema que exista no seu processo, você é a pessoa responsável, não seu assessor ou sua assessora. Esse exemplo que eu acabei de te dar, se você, porque você achou que era normal, tu chegou numa casa, ele mandou você ficar numa outra e depois descobre-se que isso é uma falsificação de residência porque você estava no imóvel e quando na verdade você pediu o endereço, a sua residência em outro, você, requerente, você mesmo que está aqui assistindo esse vídeo, é você que vai sofrer as eventuais punições, inclusive até, quem sabe, uma prisão, uma eventual prisão na Itália por indução do funcionário público ao erro, estelionato e mais uma série de coisas. Então, muito cuidado com isso, tá bom? 7ª situação: desconfie do seu assessor, do seu consultor, da sua consultora, da sua assessora, se ele te proibir de ir no comune ou de saber sobre o seu processo. Gente, onde já se viu? Que história é essa? Voltamos à ditadura? Ou seja, você vem para a Itália, gasta um rio de dinheiro em reais para virar poucos euros para você fazer o seu processo num órgão público, você contrata uma pessoa, um profissional, e aí você descobre que tá lá no contrato, uma das regras é: você está proibido de ir no comune. Gente, isso não existe. Como assim? Não aceite esse tipo de cláusula. Não existe esse tipo de situação. Um profissional não tem problema nenhum se o seu cliente quiser ir no comune e saber o processo. Veja, existe uma diferença. Eu não recomendo que você vá no comune sem o seu profissional, porque pode acontecer um monte de coisa, você não fala bem italiano. Então, vou te dar o meu exemplo, tá? Eu fiz quase 300 processos presenciais aqui na Itália. Eu nunca tive uma cláusula, você não pode ir no comune, mas eu dizia: olha, toda vez, se a qualquer momento você tiver alguma dúvida sobre o seu processo, se você quiser ir lá tirar a limpo ou ouvir do oficial alguma coisa, me avisa, eu venho aqui na casa, eu te pego e nós vamos juntos até o comune. Tá tudo bem. Eu não recomendo que você vá sozinho. E aí eu tinha uma cláusula dizendo o seguinte: eu, profissional, não me responsabilizo se você inadvertidamente der alguma informação errada para um funcionário público e o seu processo venha ter problemas com isso. Isso sim, eu também, enquanto profissional, tinha que me resguardar de repente um cliente sem noção que encontrava o vigília na rua e dizia: cadê você, seu cretino que não veio confirmar minha residência? E o cara ia lá e denunciava ele por, sei lá, calúnia, difamação, o que quer que seja. Diferente. Agora, proibir você que vá no comune, negativo. Não aceite esse tipo de cláusula. 8. Não aceite que o seu profissional
não te dê uma fatura, que aqui na Itália chama-se fatura, não é nota fiscal. Nota fiscal aqui chama-se fatura. Não aceite que ele simplesmente não te dê, ou então venha com a conversinha tipo, não, veja bem, você tá me pagando aqui 5 mil euros, mas vamos fazer uma notinha de 1.000, porque me ajuda a te ajudar, né? Vamos fazer rir. Isso é crime, isso chama-se crime de sonegação de impostos. Crime contra o sistema fiscal. Não aceite. Se você pagou 1.000, você precisa de uma fatura de 1.000. Se você pagou 5.000, uma fatura de 5.000 e assim por diante. 9. Cuidado. Se você fez uma pesquisa, pelo menos 3, 4, 5 profissionais, vamos imaginar que todos eles cobram um valor X. Aquele outro profissional cobra um valor muito menor. Metade do valor. Alguma coisa está errada, né? Não é possível que todo mundo trabalhe de uma forma e ele descobrir uma forma diferente que ele consiga ser tão exclusivo e tão barato assim. Cuidado. Cuidado porque tem alguma coisa. Não estou dizendo que o mais caro é melhor e o mais barato não é melhor. Eu estou te dizendo que se existe uma média e alguém destoa da média, isso normalmente não é um bom sinal. Alguma coisa esta pessoa tem, ou ela faz, ou ela não faz para ter esta vantagem competitiva. Eu trabalho com cidadania há muito tempo para entender que existem várias taxas, tributos que a gente paga no que diz respeito a uma empresa de consultoria na Itália, que você muitas vezes tem que transferir para o cliente. As pessoas acham que pagar 3, 4, 5 mil euros é muito caro para um profissional, quando na verdade não é. Se você levar em consideração o tempo que demora um processo, enfim, tudo isso não é um valor absurdo. Acaba sendo absurdo porque você converte do real para o euro e aí vira uma coisa realmente absurda. Bom? E 10, mas não menos importante. Cuidado, desconfie se o seu assessor, consultor profissional tiver um comportamento agressivo, grosseiro. Sabe aquele profissional que você entra em contato com ele e ele fala, não, você tem que me contratar porque a maioria por aí é picareta, porque os meus concorrentes não prestam, não valem nada. Ou seja, se você estiver contratando um profissional que ele gasta mais tempo falando mal de outras pessoas ao invés de falar bem dele, isso significa que muito provavelmente essa pessoa ela não é ética, não é honesta e ela carece de uma coisa que é importantíssima, que é uma das habilidades mais importantes que um profissional em cidadania italiana precisa ter, que é diplomacia. Se uma pessoa é grosseira com você, imagina esta pessoa indo num comune, tendo que lidar com algum tipo de desafio, problema que aconteça, porque acontece de vez em quando problemas nos processos e desafios, às vezes o oficial não tá lá, às vezes o oficial esqueceu de fazer alguma coisa. Imagina essa pessoa que ela já é agressiva com você ou com outros colegas, imagina essa pessoa, se ela for agressiva uma única vez com um funcionário público, ela pode colocar o seu processo a risco. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi gente ser banida de entrar em comune. Inclusive, a pessoa que me prejudicou, e se você viu, eu falo um pouco sobre isso lá no nosso primeiro vídeo, a pessoa que me prejudicou, ela era impedida de entrar no comune. Ela era persona não grata. Essa foi a frase que eu ouvi da chefe do comune, tá? Então, cuidado, tá? Se essa pessoa for uma dessas pessoas agressivas ou, enfim, carentes de diplomacia, tá bom? E esse foi o segundo vídeo do meu alerta para você não cair nas mãos de um péssimo profissional, de um picareta, de uma pessoa que vai te prejudicar, porque no final das contas, como eu disse, você é a única pessoa que vai ser prejudicada caso você caia nas mãos de um péssimo profissional. Bom, então é isso. Espero ter te ajudado, espero ter contribuído para o seu processo. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, faz tudo o que você tem que fazer aqui, mas o mais importante, deixa um comentário. Se tem alguma coisa aqui que eu te falei que você não tinha noção que era um problema para o seu processo, comenta aqui embaixo. Vai ser importante não só para que eu saiba, mas que a própria galera, a própria comunidade que também entenda a importância e que eles não estão sozinhos e que essa é uma dúvida que de repente muita gente tem e que é mais normal do que parece e a gente está aqui exatamente para isso. Eu estou aqui para te ajudar a evitar esse tipo de problema, tá bom? Então um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.